Shabbat Shalom, meus irmãos, também a todos aqueles que nos acompanham através dessa live no Facebook. Sejam todos bem-vindos no nome e no mérito de Yeshua Ben Davi, nosso Mestre Maior. Convidar a congregação para nós nos virarmos para Yerushalayim e fazermos uma tefilá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Elohim, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que nele há. Mais uma vez, querido Pai Santo, estamos na tua santa presença, pela tua graça, pela tua misericórdia, agradecidos a ti por esta oportunidade, por este momento de estar aqui junto com esses irmãos, Pai, juntamente com as pessoas também que nos acompanham, para nós falar da tua santa e bendita palavra, porque o nosso maior prazer, nossa maior alegria é falar da tua Torá, Senhor, aos irmãos e às pessoas, falar do compromisso nosso como as pessoas de levar o verdadeiro conhecimento de Deus às nações. Abençoa esse estudo, seja conosco, abençoa a cada um daqueles que estão aqui, e que assim nós possamos aprendermos todos juntos um dos outros e todos aprenderão do Eterno. Seja conosco, Pai querido, nós te pedimos e por tudo agradecemos, e no nome e nos méritos de Yeshua Ben Davi, e digamos amém. Baruch Hashem, pode sentar-vos, os irmãos. Mais uma vez estamos reunidos no Shabat para mais um estudo de uma paraxá, um novo ciclo se iniciando, né? No livro de Shemot, Êxodo, né? Shemot quer dizer nomes, né? Os nomes é muito importante. E esse livro traz a história, né? Dos patriarcas que desceram para o Egito, né? Jacó e seus 12 filhos e a sua filha, Diná também, que foram para o Egito por causa da seca em Canaã. Então eles tiveram que descer para o Egito. E lá no Egito teve muitos acontecimentos no Egito. Os irmãos já sabem, as pessoas também que estão nos assistindo, muitas vezes já sabem do que aconteceu com o nosso povo no Egito, as perseguições, as lutas, a dificuldade, né? Tudo que passou no Egito. Mas nós vamos iniciar no capítulo 1 e vamos passar, não vamos ler toda a paraxá, vamos ler algumas partes, né? Que é muito importante para nós, né? No início aqui, diz o seguinte: esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, Mitzrayim, né? Mitzrayim, com Jacó e Jacove. Cada um com sua família veio: Ruben, Simão, Levi, Judá, Yehudá, Isahar, Zebulon, Beniamim, Dan, Naftali, Gade, Asher. E foram todas as almas que saíram da coxa de Jacó, 70 almas. E José estava no Egito. E morreu José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Aqui já cabe um ressaltozinho para nós, né? Morreu José. Primeiramente citou José. Aqui tem uma explicação no rodapé que José morreu primeiro. José tinha irmãos com 20 anos a mais do que ele, talvez. 20 anos a mais. A Torá diz que morreu José e todos os seus irmãos. Né? Talvez tenha morrido algum antes, mas a Torá não fala, né? A gente não pode afirmar que morreu algum irmão dele antes, mas nós vimos que o natural do homem, o ser humano, é morrer os mais velhos primeiro, o natural, né? Não quer dizer que José não tenha morrido primeiro, pode ser, mas pode ser que tenha morrido algum e a Torá não comentou, né? Mas talvez tivesse morrido, a Torá também poderia comentar que tivesse morrido algum irmão, mas a Torá não comentou, então nós vamos ficar por esse texto aqui, né? E morreu José, né? Talvez tenha morrido algum e não acharam talvez, né?
não acharam a necessidade de publicar que tinha morrido primeiro que José, né? Pode ser isso também. Ou pode acontecer que José foi o primeiro também, né? Então, e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram, aumentaram e multiplicaram-se, e fizeram-se forte, muito e muito encheu-se toda a terra do Egito, né? Os irmãos, veja como Deus é maravilhoso, né? Num instante, né? Poucos anos. Sejam bem-vindos, né, os visitantes, sejam bem-vindos aí, a Rose e o seu filho, né? Esqueci o nome dele, é o Samuel. Seja bem-vindo, Samuel. Deus abençoe grandemente esse jovem aí, né? Deus abençoe, seja um guerreiro forte, né? Isso aí, para ajudar, tá bem? E fizeram-se muito fortes. Isso aí foi uma bênção de Deus, eles se fizerem fortes. Numa terra estranha, no meio do Egito, né, não se contaminaram com os egípcios. Importante é que o nome deles foi preservado. A Paraxá chama-se nome, Shemot, nomes. Então o nome deles foi preservado. Eles lutaram para preservar o nome da sua família. E quanto que nós também devemos lutar para preservar o nome da nossa família. Né? Nós devemos lutar. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conheceu a José, e disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vinde, usemos de astúcia como para com ele. Quizá se multiplique e aconteça que, havendo guerra, e se una também ele e os nossos inimigos, peleja contra nós e suba da terra. Aqui já veio o antissemitismo. Já tinha um pouquinho de antissemitismo lá com Jacó, com Labão, né? Jacó já foi perseguido lá por Labão já. E aqui já era um resquício a segunda vez, né? Se levantou um antissemita, né? O rei do Egito, para massacrar o nosso povo, acabar com o nosso povo. De lá para cá, sempre houve isso aí, né, irmãos? E aqui já começou a ideia do faraó. Foi uma ideia mirabolante, né? Porque deixando só as meninas, daí os egípcios podiam casar com elas, né? Podia dominar. E aí se tivesse os meninos iam se fazer um exército, ia lutar contra o faraó, estava aumentando muito os moços jovens. Tinha muitos jovens, muitos moços, muitos homens, e aí o faraó ficou com medo. Bom, agora eles vão embora. Eles vão alugar outras nações, pegar outras nações e vão acabar conosco e vão embora. Aí acabou os nossos escravos, acabou o serviço deles, acabou o Egito. Né? O faraó teve essa ideia aí de matar todos os meninos. Então ele pegou 2 parteiras, hebreia ou egípcia? Quem que arrisca aí? Hã? Quem que arrisca aí? Hã? E puseram sobre ele chefe de imposto para afligir com as suas cargas. E edificou para o faraó as cidades de armazéns, a Pitom e a Ramassé. E quanto mais o afligia, tanto mais se multiplicava. Diz que Israel é igual ao ovo. Tem um ditado que diz que Israel é igual ao ovo. Quanto mais cozinha, mais massacra, mais ele cresce e se desenvolve. Mais a fé se multiplica e mais ele disse: Deus é comigo. Ele bate o pé, levanta as mãos para cima, o joelho dobra e a lágrima corre. E aí Deus, aonde fortalece ele, aí Deus olha assim: puxa vida, ele está sendo perseguido, massacrado, e está clamando por mim, e eu descerei e verei. Até que Deus olhou para cima, né? Quando ele estava sendo afligido, Deus olhou para baixo, Deus olhou para baixo lá de cima e viu o sofrimento do nosso povo, viu as lágrimas, viu o clamor, porque o pai de Moisés, ele liderou um movimento de clamor e oração, não foi de guerra. Ele reunia nas casas os irmãos para orar, fazer um clamor a Deus. Nós temos que se arrepender, nós estamos errados, nós estamos debaixo da carga dos egípcios, nós não podemos mais aguentar, mais suportar, os egípcios estão acabando conosco. É muito sofrimento,
E começaram a clamar. E Deus ouviu o clamor. Deus desceu e ouviu o clamor. Diz a palavra que Deus ouviu o clamor do seu povo. Aruch Hashem, né, irmão? Que coisa maravilhosa. Às vezes a gente pensa assim, a gente dá uma lida, uma corrida, mas não medita. Que bênção Deus fazer isso aí para o nosso povo, né? E nós temos apenas lendo a Paraxá para lembrar o tempo passado? Não, meus irmãos. Vamos trazer essa Paraxá para o nosso dia, para o dia de hoje. Que hoje também nós passamos lutas. Claro que não é escravo, né? Somos, às vezes, né? Que o povo quer escravizar a gente por algum serviço, algumas coisas, mas a gente não deixa se escravizar. Hoje nós temos livre-arbítrio para nós negar as coisas. Não, mas eu quero que você trabalhe no Shabat. Não, eu não sou mais escravo. Uma vez eu era, agora não. Agora o Mashiach me libertou. Não trabalho mais Shabat. Não vou te dar serviço. Eu vou para frente. O Eterno vai me abençoar. Eu vou ter outro serviço. Isso aconteceu comigo. Também deve ter acontecido com alguns dos irmãos, também com o Roxo, também talvez, né? Então isso é muito importante, nós clamarmos ao nosso Deus, né? Quanto mais o afligia, tanto mais se multiplicava, e se fortalecia, e se fastiaram por causa dos filhos de Israel. Né? Eles ficaram enfastiados, né? E fizeram servir os do Egito, os filhos de Israel, com rigor, né? Eles viram que estava crescendo, agora estão clamando, eles vão clamar a Deus, estão ociosos. Então vamos aumentar a carga deles. Quer ver o que fizeram? E amarguraram as suas vidas com serviço penoso, e com barro, e com tijolo, e com toda a classe de trabalho do campo. Todos os serviços que eles trabalhavam eram feitos com rigor. E disse o rei do Egito às parteiras hebreias. Alguns já uma vez eu ouvi dizer que as parteiras era egípcia, mas não era egípcia. Aqui está escrito hebreia, a não ser no hebraico, né? Aqui está escrito que a parteira, as duas, era hebreia, né? Diz que uma delas tinha um nome que não era um nome hebreu, né? Cujo nome da primeira era Shifra e o nome da segunda Puá. Claro que elas, quando chegavam, ela foi dar explicação para o rei, ela disse assim, as mulheres hebreias, dá a entender, mas não é. Dá a entender, ali naquele versículo. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas dão a luz antes de nós chegarmos. Por quê? Né? Porque elas viram ali, Deus deu graças para elas, para as duas parteiras, e elas iam lá, ajudavam a dar a luz, né? E não matavam os meninos. Elas não mataram. Elas correram um risco de morte. Se o rei soubesse que as duas tinham feito isso, fazer o parto e não matar o menino, o rei mandava cortar o pescoço delas. Elas correram risco de vida para salvar os israelitas. Já pensou, irmão? Você tem que correr risco de vida para salvar o teu irmão também. A gente tem que correr risco de vida para salvar os nossos irmãos. Assim como Moisés, nós vamos ver um pouquinho para frente, correu o risco de vida para salvar um hebreu também do egípcio. Nós vamos ver um pouquinho para frente, né? Quando servirdes de parteira às hebreias, vereis os assentos, se for filho, matá-lo-ei. Né? Se for filha, viverá. E temeram a Deus as parteiras. Isso aqui é um ponto crucial. O temor a Deus, meus irmãos. Quando nós tememos a Deus, nós não gostamos de injustiça. Nós não praticamos injustiça, custe a nossa vida. Não faça injustiça, então. Não vamos fazer injustiça. Mesmo que nós estamos sentenciados à morte pelo rei. Quantos nossos irmãos foram sentenciados à morte e Deus o livrou? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, né? Jeremias, colocado no calabouço, e outros mais. Mas não negaram a Deus, não negaram a sua fé, foram firmes, lutaram pelo seu povo, lutaram pelos seus irmãos, foram os dignos, né? E não fizeram como lhe havia falado o rei do Egito, e deixaram os meninos viver. Que bênção, né? Puxa vida, o rei viu que não conseguia, o que ele tentou fazer? Jogar os meninos no rio Nilo. É? Jogar os meninos no rio Nilo. A pessoa? Hoje quer uma palavra? Pode falar hoje.
Vamos Alô, em frente. som. Eu queria só falar Sim. que alguns comentaristas, por exemplo, de Torá, né, judeus, rabinos, eles dizem que aquela geração ali Sim. era uma geração em que já estava sendo concebido algumas pessoas importantes, por exemplo, ontem o Haron, lá em Curitiba, ele falou sobre isso, né? Estava lendo também ontem. Estava sendo concebido algumas pessoas importantes, né? Sim, Que exatamente. depois fariam a diferença no meio do povo de Israel, como Josué, né? Sim. Caleb Claro. e outros personagens importantes que surgiram depois. Pois é. Então o Eterno, na verdade, foi ele que causou um grande livramento, né? Claro. Usando aquelas duas Com mulheres. certeza. Aquelas duas mulheres, elas foram usadas pelo Eterno, Sim. porque elas foram contra o sistema, né? Elas Isso. estavam vivendo no Egito com o sistema, mas elas foram contra o sistema. Então, quer dizer, Com esse tema. quando a gente, por exemplo, está servindo o Eterno num país Sim. que tem ditadura ou tem coisas assim, por Sim. exemplo, semana passada nós tivemos a visita de 2 cubanos aqui, né? Sim. Da Darlene e do Sim. José, né? Sim. Então eles falaram que lá em Cuba o sistema é um sistema muito rigoroso, Sim. tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem que lutar contra o sistema, É verdade. quando é para fazer aquilo que é certo. Foi o que aconteceu com elas e foi o que aconteceu com essa família, né? Também de cubanos que estão morando agora em Florianópolis, né? Lutaram contra o sistema, não conseguiram suportar o sistema e foram embora. Então o Eterno, ele sempre prepara uma saída, né? Para quem quer servir a Ele, para quem quer fazer o que é certo, o Eterno sempre prepara uma saída. Vocês acham que hoje o sistema nos oprime ou não? Somos tão livres assim? O sistema nos oprime, irmãos. Né? Quer que a gente aceita essas coisas erradas contra a Torá, de casamento de fulano com Bertano, coisa e tal. Quero que nós aceita que Yeshua nasceu em dezembro, né? Quero que nós aceita outras coisas, festividade pagã. Querem nos impor. Mas nós temos, como disse o Roche, nós temos que se levantar contra esse sistemas aí. E repudiar isso aí. Como assim foi repudiada por aquelas duas mulheres, mesmo correndo risco de vida. O pescoço delas estava pendurado, né? E elas foram firmes. E Deus abençoou ela e fez elas castas, fez elas com família, fez elas prosperarem, fez elas abençoarem, né? Essa palavra casta aí, Roxo, o que tu me diz dessa palavra casta? O que nós poderíamos usar para dar uma explicação melhor assim, Se Roxo? você pesquisar a palavra casta, Sim. casta significa Sim. uma geração de nobres, né? Uma De pessoas geração, importantes, exatamente. pessoas assim como por exemplo sacerdotes e outros, né, Isso. personagens assim. Então Sim. elas, por causa delas, né, ou através delas, também delas. nasceu pessoas importantes Exatamente. no futuro, né? Veio Moisés, veio o sacerdote, né? Tu vê ali, ó, tu vê que quando nasceu Moisés, logo em seguida, né? Logo em seguida nasceu Moisés, o menino estava nascendo, né? Os meninos, o rei queria mandar matar os meninos lá na hora de nascer já. Quando ele viu que não conseguiu, ele mandou jogar no rio. Já pensou? Né? Já jogar lá no rio para matar as criancinhas. Mas Deus, mais uma vez, Deus trabalha, né? Deus trabalha da forma que Ele quer, não da forma que a gente pensa ou que nós queremos. Às vezes eu penso assim, meu Deus, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu precisava que acontecesse isso na minha vida. Quantos anos o povo ficou clamando lá, sendo escravo, massacrado, né? Fazendo tijolo. Depois tinha palha, ainda o rei ainda mandou ele escolher a palha, né? Tinha que correr atrás da palha e não parar a produção dos tijolos. Tinha que ser, se fosse 5.000 tijolos por dia, eram os 5.000, ainda tinha que buscar a palha. E se fazia, foi pior ainda. O pior sistema que existe de Sim. governo é o sistema de ditadura, né? Ditadura. Por exemplo, o sistema do faraó era um ditador, né? Ele decidia a vida, decidia a morte. Sim. Então não existia ninguém acima dele para Sim. pará-lo, a não ser o Eterno. Né? Sim. Então, por exemplo, nós tivemos aí agora, dias atrás, aí um sistema de ditadura lá na Venezuela, né? Sim. Que agora prenderam lá o Maduro, né? Pegaram ele e os venezuelanos agora estão
Então, com a Feliz. esperança de ter um país melhor. Sim, democrático. Então, por exemplo, o nosso povo lá no Egito era duas nações na mesma terra. Então a nação de Israel ali, a nação do Egito, era uma luta, né, de sobrevivência. Por isso que o faraó disse, se eles ficarem muito grandes, eles vão nos derrotar. Sim. Então, o Eterno já estava preparando uma saída para eles, né? A gente sabia certeza. que quando o Eterno prepara uma saída, pode levar um tempo, né? Moisés estava nascendo ainda, olha. Tem É, tempo. quanto tempo depois Israel saiu do 80 Egito? Então, às vezes, o Eterno prepara uma saída, mas a gente quer a saída para amanhã. É verdade. Para amanhã eu já quero a saída, né? Do problema que a gente está vivendo, né? Como... Porque nós somos mortais, né? Então a gente quer para amanhã, né? Sim, amanhã. É como eu estava explicando, às vezes eu peço para Deus, Senhor, me tira disso, me livra disso, que esta bênção venha para mim hoje ou amanhã. E a bênção demora às vezes, não é como a gente quer, né? Porque Deus quer provar nós, quer preparar nós, porque é no sofrimento, depois nós vamos vencer ela, que nós vinha conversando na estrada, eu e a irmã John ali, a gente vinha conversando na estrada, Deus permite o sofrimento, para depois a gente chega lá em cima, a gente pode ajudar alguém. Depois tu olha para baixo, você está lá em cima, meu Deus, olha a montanha que eu subi, olha para baixo, aquele ali, ó, se some. Eu passei por tudo isso. Meu Pai, tu me fizesse vencedor e glorifica a Deus, glorifica o Eterno, né? Você glorifica o Eterno, não glorifica a nós mesmo. Não, eu passei por tudo, eu passei. A gente não passa nada, irmãos, né? E aqui no último versículo do capítulo 1 diz assim, ó, os meninos lançam leis no Nilo. Já pensou, irmão? Raquel chora para os seus filhos, já não tem mais, né? Como diz lá o profeta Jeremias, eu acho, falou Jeremias, Raquel chora para os seus filhos porque já não existe mais, né? Por quê? Porque mataram muitos meninos ainda, jogaram muitos meninos, jogavam. E a Joquebede viu que aquilo ali estava acontecendo, que o menino tentou esconder o menino 3 meses, aí o menino com 3 meses chorava alto, aí ó, tem alguém chorando aí, os egípcios, né, escutavam, um chorando aí, vamos procurar, vamos ver se é menino ou menina. E eles fogem daqui, fogem dali, escapa daqui, escapa dali. No filme até invadiram a casa, né, lá deles, e ela conseguiu escapar, fugiu, né, com o menino. Roubaram lá um camarada lá que estava perseguindo e fugiram no meio das tendas, conseguiram fugir. Tudo isso, irmãos, para lá na frente ter uma liberdade. Tudo isso para acontecer uma bênção muito grande, né? Teve que haver a perseguição, teve que haver isso. Não contando o tempo, sempre esses governos, góis, sempre tentou massacrar o povo de Israel. Os irmãos sabem que no tempo de Yeshua também o rei Herodes, né? O rei Herodes, ele também disse para os magos, nós vimos na leitura aí hoje, em Mateus capítulo 2, que o rei Herodes disse sim para os magos, ó. Muita gente diz que os magos foram na manjedoura, mas os magos não foram na manjedoura. Os magos chegaram em casa e o menino tinha quase 2 anos, né? E aí o Herodes disse assim para os magos, olha, vocês vão lá, adorem Yeshua, e quando vocês voltar, vocês passam para aqui e me digam onde ele está, que eu também quero adorar. Mentira, ele queria matar Yeshua, porque ele sabia que vinha um rei de Israel. E aí eu acho que o rei também sabia que Moisés ia nascer. Também, de repente, né, os magos dele lá também falaram alguma coisa, que ia vir um libertador. Algum papo aconteceu lá. Que daí ele, além do medo da guerra, ele estava sabendo através dos magos, ele, segundo alguns rabinos, né, diz que os magos inquiriram para o rei que ia nascer um salvador, um libertador do povo. Daí eles mataram todo menino, né, para não dar o exército e também para tentar matar o libertador. Mas o Eterno é mais forte, sempre. Se nós estamos com o Eterno, irmãos, o Eterno vai vencer por nós, né? O Eterno sempre vence as batalhas por nós, mas nós temos que ser forte. Daí então o capítulo 2 diz assim, ó, foi-se um casal da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era bom, escondeu 3 meses. Que esse é bom aqui. Tem alguns comentários que diz que Moisés nasceu circuncidado, né? Aqui diz que ele era bom, não sei se era circuncidado, né? Não dá para a gente provar pela Torá que ele era circuncidado.
Não dá para provar, né? Mas alguns rabinos dizem que ele era circuncidado, viu que ele era bom. Né? Esse bom aqui, não sei se no hebraico está essa palavra aqui. Né? E escondeu 3 meses, não podendo mais, escondeu, tomou para ele uma arca de junco e a betumou com betume. Cadê o menino ali da beira do rio? Ah, o menino do rio, cadê o menino? Ah, ali o menino do rio, ó. Já viram falar do menino do rio? Tem um menino do rio ali, ó. Não é aquele menino do rio que vocês pensaram, não. Esse é o menino do rio. O libertador, aí, ó, o menino do rio. Tá bom? E betumou lá, era bem betumadinho, com betume. Fez bem, arrumadinho. E colocou na beira do rio para salvar ele. Salvar ele. Né? O choro que pode salvar. Aí Moisés chorou. Moisés chorou, por que será que ele chorou? Ele chorou para que a filha do faraó ouvisse o choro. Senão ela não ia ouvir o choro. E ela não ia ver o menino na beira do rio. Então, o choro que pode salvar às vezes, irmão. E às vezes, irmão, nós às vezes temos que chorar também. Às vezes o nosso choro pode nos salvar. O choro não salva. Qual é o outro choro que salvou uma pessoa? Vocês sabem? Lembram? Não lembram? Ismael chorou e Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino lá no deserto, quando a mãe deixou ele embaixo de uma árvore lá e saiu, se retirou para ele morrer. E ele chorou, o choro que salva. Ele chorou e Deus ouviu o choro do menino, assim como Deus ouviu o choro de Moisés, e assim como a filha do faraó também escutou o choro do menino e salvou o menino. Oxi. Olha só que interessante, Sim, por exemplo, estava sim. aqui analisando, né? É. Cuba sofre de ditadura, né? De um governo ditador tal, há 65 anos. Se você pesquisar, você vai ver ali. Venezuela, só Maduro governou 12 anos de ditadura, né? Fora os que tiveram antes. O nosso povo no Egito ficou lá num regime de ditador. Dá para entender, por exemplo, os 40 anos de vida de Moisés, né? Depois mais os 40 anos de vida que ele viveu em Midian. Então dá para entender que foram 80. Sim. 80 anos de ditadura. Alguns falam 80? Até que foi 90, porque sim, começou antes, né? Sim. Então, por exemplo, nós vivemos no Brasil. O Brasil é um país laico, né? Um país... Ainda, por enquanto. É um país laico, né? Porque a gente pode falar da nossa fé, pode... Enfim, nós somos, entre aspas, livres, né? Como você falou aí, né? Então a gente tem que agradecer ainda ao Eterno, porque a gente vive num país assim. Graças a Deus. Você imagina você viver, que nem eles falaram para mim semana passada. Sim. Estavam aqui, né? Que em Cuba eles tinham que plantar para poder sobreviver, porque o salário que eles pagavam lá não dá R$50 aqui no Brasil. Então o que compra com R$50? Ela falou que dava para comprar uma cartela de ovo. Sim. E mais alguma coisinha. Então eles tinham que plantar para sobreviver. Isso. Então a gente às vezes reclama, né? Por viver num país como o nosso, que é laico. E tem que agradecer o Eterno, né? E o que eu quero dizer na verdade levou 80 anos para o Eterno providenciar a liberdade do nosso povo, né? Então às vezes a gente quer a libertação já rápido, né? Rapidinho, né? E tal. Não é fácil. Então às vezes tem que chorar mesmo, clamar como fez o nosso povo lá e orar, né? E pedir para o Eterno a misericórdia. Claro. Estava falando também o casal que esteve aqui, que se o governo soubesse que a pessoa pobre comprou 1 quilo de carne, era 20 anos de prisão. Se comprasse 1 quilo de carne e o governo soubesse, era 20 anos de prisão. Pensou? 20 anos. Comprou 1 quilo de carne, 20 anos. Só os chefão que pode comprar uma carne. Lá em Cuba é proibido comer carne, né? De gado. Proibido. Então, ela estava contando, eles estavam contando para nós ali em casa que se eles quisessem comprar alguma coisa de carne, por exemplo, de gado, eles tinham que comprar escondido. Sim. Se eles fossem pegos, eles poderiam pegar 20 a 25 anos de prisão. Sim. Por comer carne de gado. Então, a gente aqui é livre para comer carne de gado. Lá eles não são livres. Só os magnatos ricos, né, que pode comer. Sim. Então, olha, esse é um país ditador, né? Sim, a gente reclama aqui ainda, né? Reclama. Nós não estamos nem numa parte, né? Uma unha assim, né? Que nem nossos irmãos lá, né? E aí o nome de Deus seja glorificado. Deu o livramento para eles virem embora, né? Que Deus possa dar livramento também. Esperamos o reino do Mashiach, a libertação. Vamos chorar então. Vamos clamar, vamos chorar, né?
Vamos fazer que nem o profeta Joel, no capítulo 2, verso 12, 13. Ele diz assim, ó. Convertei-vos ao Senhor com choro e pranto, rasgai o coração e não as vestes. Não adianta rasgar a veste. Tem que rasgar o nosso coração, que às vezes é meio endurecido, né? Às vezes nós ser humano, né? Eu digo por mim, às vezes o coração da gente se endurece um pouco por poucas coisas. Mas a gente tem que se voltar e ver que o coração está endurecido, ver que as coisas estão desencarrilhando, o trem está querendo sair do trilho, por causa do nosso endurecimento. A gente tem que ver isso aí, tem que sentir, né? Então Moisés foi colocado lá e a sua irmã foi cuidar, né? Uma benção de Deus já. E aí a filha do faraó escutou o chorinho do menino lá, que virou em salvação, pôde salvar ele, e levou para casa. A pessoa, Moisés foi criado dentro da casa do inimigo. Tem uma frase que o pessoal aí fora assim, ó, quando Deus manda, o inimigo obedece. Já ouviram falar essa frase? Hã? Deus encaminhou Moisés para dentro da casa do próprio maior inimigo dele. Já pensou? E depois, ainda quando Moisés aconteceu aquele ultraje ali de ele matar o egípcio, o faraó foi o maior inimigo dele também, né? E a filha, ele estava lá, se criou lá na ciência dos egípcios, era um comandante, né? Lutava com outro irmão dele, né? Irmão de nada, né? Não era pai de nada, né? Só o irmão, porque a filha do faraó pegou ele para criar, né? O Ramsés, né? Lutava com ele, era um príncipe também. Moisés era um príncipe. E ele diz no livro de Hebreus que ele não quis continuar aquela vida de príncipe. Poderia ser o próximo rei futuro do Egito, ele não quis. Pelo amor dos seus irmãos, ele negou tudo. Ele negou, por causa da fé, por causa dos seus irmãos, ele negou. Entendeu? Negou os egípcios e foi para o lado dos israelitas. E é o que nós temos que fazer, irmão. Nós temos que ir para o lado dos nossos irmãos. Nós não podemos, quando houver nossa injustiça, nós temos que ir para o lado do israelita. Não temos que ir para o lado do egípcio. Né? Então, deixar que Deus faça a obra, né? E disse, quando ela pegou, disse a mãe do menino, e disse sua irmã, a do menino, né? A filha do faraó, queres que eu vá chamar para ti uma mulher, uma das hebreias que amamente o menino para ti? E disse para ela, a filha do faraó, vai. E a moça foi e chamou a mãe do menino e disse para ela, a filha do faraó, leva o menino para mim e amamenta. Depois, quanto desmamar, tu traz ele. Lá para os 2 aninhos ele foi para o palácio, por aí. 2, 3 aninhos por aí, não dá para dizer a idade certa. Só diz que ele foi desmamado, né? Então, leite é só para as crianças, hein, irmãos? Não vamos continuar tomando leite aí, né? Leite é para as crianças, aqui até desmamar só. Tá bom? E aí, então, ele ficou lá. Quando ele viu, estava um moço já, né? Diz aqui, ó. E foi naquele dia que cresceu Moisés e foi ter com seus irmãos e viu as suas pesadas tarefas. E viu um homem egípcio ferindo a um homem hebreu. Tem um egípcio aí brigando aí, não tem? Tem? Coloca para nós aí, vamos ver lá. Olha lá, ó, a justiça. O que Moisés faz? Hein? Moisés fez justiça ali, meus irmãos, ele não aceitou aquela injustiça ali. Moisés era um homem de justiça. Ele foi lá e viu um egípcio batendo no irmão. Olha lá, ó o chicote lá do coisa. Hã? Olha lá, o chicote batendo, coitado, né? Hã? O feitor, olha o feitor. E olha que feio aquele feitor. Hã? Olha os egípcios, olha os israelitas que bonitinhos. Barbudinho lá, ó. Coitadinho, estão sem camisa, mas estão se arrastando lá, coitadinho, ó. Diz alguns rabinos que era o Coré e o Abirão que estavam brigando. Coré e Abirão, diz, né? Aqui a Torá não diz que era Coré e Abirão. Mas um deles, irmão, o Moisés salvou ele. Sabe o que ele fez? Foi lá e contou para o faraó, irmão. Olha que fofoqueiro. Hã? Imagina, o Moisés salvou a vida dele, enterrou o egípcio. Moisés olhou para um lado, olhou para o outro. Pronto. Aqui não tem nenhum egípcio olhando.
Hoje o irmão estava falando lá, ele disse assim, ó, bom, esse egípcio aí que está maltratando ele, o pai dele não tem nada a ver, o pai dele não segue a Deus, no futuro dele também não vai vir nenhuma família, que Moisés era meio profeta, o irmão estava falando lá. E então diz que não tinham esse egípcio, porque alguns saíram lá, né? Alguns egípcios saíram junto com o povo de Israel no deserto. E diz que esse egípcio que estava maltratando o outro israelita não tinha nenhum futuro. Por isso que Moisés matou ele. Olhou para um lado, não viu nada do passado dele que poderia servir a Deus. Olhou para o futuro, também ele não ia servir a Deus, esse egípcio. Aí ele, para defender, fazer justiça, ele passou a espada e matou. Fez justiça. Se fosse você faria isso? Se você visse um goi me batendo em mim, o que você faria? Ah, tu viu? Olha, se eu visse um goi me batendo aí na rua, aí, massacrando eu, você defenderia a minha causa ou não? Ei, Pinehas está errado mesmo, ele é muito palhaço. Ele é muito bobo. De repente, deixa ele dar uma lição no Pinehas. Deixa ele bater um pouco, quando ele estiver quase morto, eu salvo. Mas deixa, eu também não gosto muito dele. Ele é muito chato. Mas deixa eles bater, ele merece mesmo. Não, irmão, nós temos que defender os nossos irmãos. Falou mal do irmão, não aceite. Né? Falou mal do irmão, não aceite. Por quê? Porque nós temos que fazer justiça. Principalmente se for goi. Principalmente se for goi. Ah, o irmão falou mal do outro, o irmão tem razão. Ah, mas você vai julgar a causa, você vai dizer quem é que tem razão? Você vai julgar a causa? Digamos assim, eu e o Shamash ali, temos uma discussão, um problema aqui. Eu logrei ele me logrou, eu falei uma palavra para ele falou uma palavra para mim. Daí o outro irmão fica sabendo. Daí pune por ele contra eu, ou pune ele a favor de mim. Daí, você sabe da questão, como é que foi? Você sabe quem tem razão? Como é que você vai punir um e defender o outro se você não sabe? Daí o egípcio, o israelita diz assim, mas quem é que constituiu o juiz sobre nós? Vieste aqui? Né? Aí ele feitou, no outro dia viu 2 israelitas brigando, foi lá separar. Daí um deles repeliu Moisés. Xingou Moisés. Ontem tu matou um. E agora tu vem aqui. Ontem tu matou um. E agora hoje tu vem aqui me repreender. Aí Moisés disse, o caso foi descoberto. Se só tinha aquele israelita que foi salvo do egípcio lá e Moisés não foi contar para ninguém. O outro israelita, irmãos, que foi salvo por Moisés é que contou para o rei. Foi lá contar para os guardas lá, ou para o feitor, né? Foi lá contar para eles. Tu vê, ó, que tem israelita que não é de confiança. O Moisés salvou a vida dele, né? Botou o pescoço dele em risco para salvar ele, que o feitor ia matar ele. E aí ele foi contar para o faraó o que o israelita tinha feito para ele. Já pensou, irmão? Deixasse lá, ó, matou o israelita, eu não sei quem matou. Não sei. Né? Foi lá denunciar o Moisés. Já pensou? Que justiça é essa aí? Moisés fazendo justiça, defendendo o irmão, e ele sair correndo ali e foi lá denunciar o Moisés. Puxa, que coisa mais feia, né? Isso é uma coisa que a gente nunca pode fazer. E serve de exemplo para nós, irmão. Tá bom? Serve um exemplo para nós nunca fazer isso aí. Nós sempre ficar do lado da justiça, irmão. Ah, você não está inteirado do caso? Não se meta. O Salomão dá um conselho para nós. Ele disse assim, não se mete na questão dos outros. Eu acho que é Eclesiastes ou Provérbio, não lembro. Não se mete na questão dos outros, porque é igual você pegar um cão pelas orelhas. Você pode ser mordido. O cão pode morder você. Se metendo na questão dos outros. Deixa cada um resolver os seus problemas. Se você não pode ajudar, meu irmão, deixa. Só ora. Né? Daí Moisés viu que a coisa piorou para o lado dele, fugiu. Né?
Não precisa nós ler aqui, eu vou dar uma contada assim por cima, né? Moisés viu, olha ali, ó. Fugindo, fujão. Ó. Por quê? Porque ele ia ser morto. Aí eles iam botar ele na sentença lá e dizer, ó, você matou. Você é um egípcio, cara. Você é um segundo rei. Como é que você mata um da tua família egípcio para defender um hebreu que não é nada teu? Mas na veia de Moisés, nas veias, no coração dele, era um coração israelita, meu irmão. Corria na veia dele o sangue judeu. Pai e mãe, filhos de Levi, irmãos. Sangue puro, que ia ser o libertador. Aí ele foge para Midian. Chegando em Midian, o que aconteceu lá, Fernanda? O que aconteceu lá? Olha lá. Olha lá, ó. Olha lá. As filhas de Jetro vêm pegar água para as ovelhas lá no poço. Olha lá. Gostou? Só tinha 4 ali, mas eram 7. Acho que as 3 ficaram em casa. Né? Moisés faz justiça de novo, meus irmãos. Os pastores ali não queriam deixar as meninas pegar água para sentar, dar água para as ovelhas. E ele teve que defender elas. Ó, lá ele matou um egípcio. Entendeu? E lá era israelita, o homem. Ali as mulheres eram midianitas. E os caras também eram midianitas. E ele foi a favor das mulheres midianitas contra os caras midianitas. Entendeu? E ele veio, por quê? Porque ele viu que havia injustiça com as moças. Então, ele tinha um senso de justiça, igual o Roxo falou. O Roxo falou nas várias prédicas aqui para nós, que um tem um senso de justiça, outro tem outro. Outro acha que está justo. Às vezes eu estou bem errado, eu acho que eu estou justo. Meu senso de justiça é bem pequeno. Aí eu condeno o outro. Eu falo que o outro está errado. Entendeu? Aí o meu senso de justiça é bem pequeno, né, Roxo, que o senhor falou. Então Moisés fez justiça lá, quando fugiu, chegou ali, fez justiça, ficou 40 anos ali para ser experimentado, apacentando as ovelhinhas, né? Tinha visto uma foto de umas ovelhinhas ali para trás, né? Para ele o quê? Para ele se preparar. Por quê? Porque para ser pastor tem que ser preparado. Né? Para ser um pastor, para ser um roxo, um pastor, ele tem que ser preparado. Então Moisés ficou esses 40 anos lá para ele se preparar. Então ele se preparou lá. Entendeu? Se preparou. Até que ele foi atrás de uma ovelhinha lá em cima do monte. A ovelhinha fugiu e ele se preocupou com aquelas ovelhinhas. Ele podia ter se lembrado assim, ó, puxa, eu aqui, o Jetro tem 400, 500 ovelhas. Se eu deixar elas sozinhas, pode vir um leão matar 3, 4, 5. Mas ele deixou tudo ali e foi atrás de uma. Pensou? Igual o Yeshua falou, né? Vendo o homem que uma ovelha se debanda, não vai atrás dela. Yeshua falou essas palavras, parece também, né? Que o pastor, quando ele vê que a ovelha se debanda, às vezes a ovelha está machucada. Às vezes está cheio de bicho. Sabe o que é bicho? Eu já curei muita bicheira de ovelha. No verão, principalmente. Quando tu vê a ovelhinha deitada quieta, assim na sombra, se coçando, pode ir lá e procurar que é bicho. Elas passam um pouquinho de manhã cedo. Quando chega 9 horas, ela, ó, para o galpão ou para a sombra. Porque os bichos começam assim, ó, a morder, ela vai para a sombra. Aí o pastor tem que ir lá, procurar para ver onde está o bicho, botar o remédio, virar de perna para cima, se precisar, e colocar o remédio para acabar com os bichos. Às vezes dá o bicho na orelha, dentro da orelha, o bicho fica louco, quase louco. Né? Já passei por isso. Né? Já fui pastor de ovelha, irmão. Eu já fui pastor de ovelha. Que benção, já fui pastor de ovelha. Né? Então a gente tem que apacentar as ovelhas. Né? Claro que tem ovelha rebelde. Tem ovelha rebelde. Né? Tem ovelha que dá cabeçada no pastor. Mas o pastor tem que cair fora, opa, coisa e tal, né? Dá patada. Eu tinha uma ovelha que me dava cabeçada. Eu ficava bravo às vezes, mas eu tenho que pensar, puxa, eu sou pastor, como é que eu vou bater nelas? Às vezes me dá vontade de bater, sabe, irmão? Às vezes me dá vontade de bater.
sabe? Elas me incomodavam. Entendeu? Me incomodava, dava assim nos meus pés, minha cabeça. E eu falei, mas eu vou dar um chute nessa ovelha. Não, mas eu não posso. Não posso dar um chute nessa ovelha, ela é indefesa. Né? Ela não tem inteligência, quem tem inteligência sou eu. E às vezes a minha inteligência ficava zero. Às vezes a minha inteligência ficava zero, dá vontade de dar um chute. Então nós temos que tomar cuidado, as ovelhinhas, né? As ovelhinhas, né? Então Moisés foi lá para ser preparado para apacentar, assim como Davi também foi preparado, pastorejando as ovelhinhas do seu pai. Já o outro lá pastorejava as mulas, né, Roxo? Já o Saúl pastorejava as jumentas. Roxo, quer falar? Eu só queria falar o seguinte, Sim. Seria só para completar aí, né? Você falou muito bem, que tinha umas ovelhas que incomodavam e tal, né? Sim. Então, no meu ponto de vista, por exemplo, Moisés, vamos supor que ele apacentasse 500 ovelhas. Eram ovelhas mesmo, né? Sim. Não era cabrito, bode, né? Sim. Então, por exemplo, a parte do simbolismo, né, chama aquele que lidera de pastor, né? Sim. E os liderados de ovelha. Então, Pacentar, mas a gente tem que, por exemplo, o pastor, ele tem que saber o que é uma ovelha e o que não é uma ovelha também. Certo. Então, por exemplo, às vezes o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas ele não vai dar a vida por um bode, vamos supor, né? Então, por exemplo, o que o pastor ele tem que ter? Visão. Ele tem que saber quando aquela pessoa é uma ovelha e quando ela não é uma ovelha. Claro. Porque a gente pensa que todas as pessoas podem ser comparadas a uma ovelha. Nem todos podem ser comparados a uma ovelha. Então, por que eu estou dizendo isso? Talvez vocês vão dizer, mas como? Porque às vezes tem pessoas, pode ver, que estão dentro de uma comunidade e elas não são fiéis a Deus. São pessoas problemáticas, pessoas rebeldes. Sim. Daí, quer dizer, eu acho que a comparação de ovelha não cabe para essa pessoa. Sim. No meu ponto de vista, não cabe para ela. Sim. Porque ela é rebelde, ela não guarda a Torá, ela é uma pessoa que não obedece à liderança, uma pessoa. Então essa pessoa não pode ser comparada a uma ovelha. Sim. Embora que ela esteja do rebanho, ela não pode ser comparada a uma ovelha. Por isso que o pastor deve dar vida para as suas ovelhas. Suas ovelhas. Até porque o pastor, ele é conhecido pelas suas ovelhas, e o pastor conhece as suas ovelhas. As suas ovelhas, foi ele falou, conhecido, né? Ele conhece as suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei quem é as ovelhas, o pastor tem que saber quem é as ovelhas e quem não é as ovelhas. Certo. Então é só uma comparação que eu estou falando, né? Porque você falou aí que a ovelha dá cabeçada. A ovelha não dá cabeçada. Não. Desculpa eu corrigir, mas ovelha não dá cabeçada. Só o macho, né? Quem dá cabeçada é bode. O macho? Então, o carneiro? Não, ele não dá cabeçada. Não dá. Carneiro não dá? Não dá cabeçada. Não dá. Você pode pegar, por exemplo, você falou aí de uma ovelha macho. Isso. Né? No máximo ela é teimosa. Mas ela não dá cabeçada. A cabeçada mais é pro bode, né? Bode costuma dar aquela arrancada, né? Eu só estou falando isso porque, por exemplo, Moisés deixou uma ovelha, aquilo ali foi, eu acho até uma preparação do Eterno, né? Moisés subiu lá em cima para buscar aquela ovelhinha. As outras ele deixou, certamente ele deixou protegida também, não deixou solta assim, né? Claro. Deixou protegida, subiu lá para buscar ela, e aí foi a oportunidade que Deus fala com Moisés, né? Ali Deus fala. Claro, exatamente. Isso tudo foi um plano de Deus. Foi um plano de Deus para Deus falar com ele em cima da montanha lá, do Monte Sinai, né? Então, isso aqui nós vamos ver aqui, tá? Então, eles vieram ao Jetro, falaram com ele, lá o Jetro mandou entrar. Minha filha, cadê o homem que te salvou, o egípcio? Ele está lá fora. Chama ele rápido, ele fez uma boa ação. Chama o homem. Já uma preparação de Deus, né? Do Eterno, né? Chama ele e traz para casa, oferece pão para ele, coisa e tal. E as mulheres ficaram, as filhas de 7 filhas, tudo moças, bonitas. E não tinha... Ali chegou Moisés, um príncipe, né? Um cara fortão, né? Musculoso, bonitão. Chegou ali, elas ficaram, cada um queria casar com ele, né? Chegavam a se brigar elas. Chegavam a se brigar para casar com Moisés. Mas, como disse o Labão, aqui primeiro é a mais velha, né? Primeiro é as mais velhas que casam. Aí deu a Zípora, que era a chefe de todas, né? E era mãe, porque o Jetro era, acho que viúvo, né? Não tinha esposa. Então, deu a Zípora para ele. Aí nasceu lá os filhos.
Aí Deus fala com ele lá no Monte Sinai e diz para ele voltar. Ele foi, falou com Jetro, se aconselhou com Jetro. O Jetro disse, não, muito bem, volte mesmo para lá, volte. E quando ele foi voltando, ali diz que ele estava voltando, diz que Deus quis matar o Moisés. Puxa vida, salvou o israelita, salvou as filhas do Jetro, casou com Zípora, né, teve filhos, voltou para o Egito, Deus falou com ele, ia voltando para o Egito, quando chegou na estalagem, o Eterno quis matar ele, o anjo quis matar ele. Mas por que o anjo quis matar ele? Já pensou, meu irmão? Ia libertar o povo, o grande libertador Moisés, estava voltando já estava no meio do deserto, eu acho, talvez. O grande libertador, Deus que ia matar ele. Puxa vida. E agora? Agora Deus quer me matar, o anjo ia matar ele, ia matar ou não ia matar? Quem acha que ia matar? Ia matar ou não ia matar? Ia matar ou não ia matar? Ficava em dúvida, né? O anjo ia matar Moisés, mas como é que o anjo ia matar ele? Quem é que ia salvar daí o povo? O Arão já ia vir em conta dele. Em seguida, Deus já tinha falado com o Arão para ele vir de encontro a Moisés. E aí Moisés ficou doente, diz que Moisés ficou doente, caiu doente. Daí Zípora entendeu que era por causa que ele não tinha circuncidado um filho. Acho que é o Gerson, se eu não me falhar a memória. E aí Zípora pegou uma pedra e circuncidou um filho. Que mulher corajosa, hein? O guerreira midianita fazer a circuncisão no filho. Como é que ela sabia disso aí? Tinha que circuncidar. Hã? Olha como uma mulher é importante, meus irmãos. Olha como uma mulher é importante no casamento, no relacionamento, na vida espiritual. Às vezes o marido também é assim, ó, com as pernas meia bamba, e a mulher tem que ajudar ele. Não, meu esposo, não é assim. A mulher tem que ajudar o homem. E o homem ajudar a mulher também. Um ajudar o outro. E a Zípora ficou braba com Moisés. Ficou braba. Pegou o prepúcio e jogou nos pés dele. Jogou nos pés do Moisés. Olha aí, ó, homem sanguinário por causa da circuncisão. Olha aí o que tu fez no meu filhinho lá, ó, coitadinho, correndo sangue. Esse negócio de circuncisão aí, isso aí não é para os homens de Midian. Isso aí é para nós. Que Johnny? Tá, ali o anjo era para matar Moisés ou matar os filhos de Moisés? Moisés. A Torá diz que para matar Moisés. O filho não tinha culpa. O filho era criança. Ali diz assim, o anjo queria matar Moisés. Fala aqui, meu amigo. Dá para entender ali também que Deus tinha falado para Moisés, né, sobre o primogênito, né? Sei. Só que de certo, penso eu, né, que como ele não circuncidou o primeiro ao 8º dia, então de certo ele achou que deixou passar aquilo ali, entendeu? Sim. Mas quando nasceu o segundo filho, com certeza ele circuncidou ao 8º dia. Certo. Porque senão Zípora não ia entender sobre aquele caso ali. Aí ele viu, certo? Ele também tinha falado Moisés tinha falado para ela sobre aquele caso ali. Sim. Que o primogênito, né? Deus falou assim, negaste o teu filho em me servir. Sim. Porque aquele que é circuncidado não dá para entender, como Deus falou para Abraão, que todo circuncidado seria parte do povo. Então aquele filho dele não fazia parte do povo por causa da circuncisão. Aí como daí ela fez ali, ele também já fez parte do povo, né? Então Deus certo pensou naquela parte ali, né? Então por isso que ela entendeu sobre a circuncisão. Foi lá e circuncidou o filho dela rapidão. Foi onde aplacou a ira, né? De Deus, né? Sim, porque... É o que eu penso, né? Muito correto. Muito bom, obrigado, Ruifa. Como é que ele ia chegar lá no Egito libertar os filhos de Israel se o filho dele não era liberto? O filho dele ainda estava incircunciso. Eles podiam dizer, o teu filho está incircunciso. Já Miriam e Arão depois já questionaram ele, né? Lá, tu é casado com uma mulher aí, ó, cuxita. Hã? Qual é que é a tua, meu? E Deus saiu em defesa de Moisés. O que vocês... Tem algum problema com vocês dois? O
que aconteceu contigo, Miriam e Arão? Você tem algum problema com Moisés? Ele casou com a mulher cuxita e eu permiti. O que vocês têm a ver com isso? Às vezes a pessoa se mete numa questão que não é dela, meu irmão. Ela busca um sofrimento para ele. A Miriam buscou um sofrimento para ela, né? Falando contra Moisés. E às vezes nós arrumamos uma encrenca, né? E aqui então, a Tisípora fez essa parte muito boa. Muito especial, né, Roxi? Essa parte aqui, circuncidando o filho, para que essa jornada desse o segmento, né? E ele chegasse lá, já com o filho recuperado, circuncidado, e aí não tinha nenhum impedimento, alguma coisa para ser acusado, né? Então, isso aí é maravilha, né? Mas Moisés enfrentou um outro problema. Quando ele encontrou Arão na estrada, já ia com uma vara na mão, Deus falou tudo para ele o que queria fazer, pegou a vara pela mão, tornou numa cobra, pegou de novo, tornou na vara, levou a mão no peito, ficou leprosa, colocou de novo, ficou boa. Mas tinha um outro problema ainda que ele tinha que enfrentar, maior ainda. Os irmãos dele. O nosso povo Israel. O problema maior ainda estava para frente. Com os egípcios não era problema, porque os egípcios, Deus ia tratar direto com eles através das pragas. Agora o problema é que Moisés tinha que enfrentar era com os irmãos. Convencer eles. Com Arão não, porque Deus falou com Arão e Arão ia ser a boca dele. Moisés como Deus e Arão por profeta. Arão ia falar o que Deus tinha falado, né? Então, tu me será por boca e tu, Moisés, será por Deus. Vai ser o representante de Deus. Vai ser o libertador, né? E é o segundo Machia também, né? É o segundo Machia, né? Machia também passou também as mesmas coisas que Moisés passou. Machia foi livre do Herodes. Machia também falou para os irmãos também que foi difícil falar para o nosso povo. Também foi perseguido, né? E Moisés começa uma batalha daí chamou os anciões lá, os 70 anciões, e fez os sinais lá para eles. E aí começaram a discussão. Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Moisés fala com o faraó. O faraó acrescenta as dificuldades para o povo. Até Moisés ficou preocupado. Ele disse assim, Senhor, tu me enviaste para salvar o povo. E até não salvaste. Então, o faraó está piorando a situação. O faraó agora não dá mais a palha para nós. Além de nós fazer tantos tijolos por dia, naquele solão, ainda nós temos que catar a palha. Que palha que eles carregavam? Será? Restou. Que palha que era? Palha de cevada? Trigo? Cevada, talvez? Né? As palhas compridinhas assim, né? Que botava os tijolos ali, cortava, daí ficava bem forte. Que nem tipo uma malha, né? Aí bota a palha ali, bota o barro embaixo, em cima, bota a palha no meio, e aí fica tipo uma ferragemzinha, né? Aquela palha para ficar o tijolo mais forte. Então eles tinham que catar palha longe ainda, né? E aí, né? Se tem mais alguma imagem aí, a escravidão aí, ó. Tá vendo só? Que coisa triste, fazer levantar aquelas coisas pesadas lá, ó. Fazer aquelas pirâmides. Puxava milhões, não sei quantos mil homens numa corda, puxando para levantar aqueles deuses lá do faraó, né? Que sofrimento, irmãos, apanhando comida bem rápido. A comida bem, não, foi aqui, foi que eu desliguei. A comida racionada ou quase nada de comida. Já pensou? E o sofrimento muito alto. E o sofrimento aumentando. Às vezes acontece conosco isso aí, né? Às vezes acontece contigo. Mas por que o meu sofrimento está aumentando? Agora eu conheci a palavra de Deus, conheci o Deus de Israel, conheci as leis de Deus, e as coisas estão aumentando para mim, em vez de melhorar, estou com mais dificuldade ainda de quando eu era do mundo. Puxa, agora está tudo contra mim. Meus parentes, meus amigos, tudo viraram as costas para mim, não vem mais na minha casa. Eu tenho parentes que nunca foram na minha casa.
Nunca. Sabe o que é isso? Nunca. Sobrinhos, não conhecem minhas filhas. Eu conheço as filhas dele, já fui na casa dele algumas vezes, mas nunca foram na minha casa. Porque não gostam de mim. Talvez por causa da minha fé, né? Talvez com medo que eu fale da palavra para eles. Eles querem o Egito, gostam mais do Egito, que nem aqueles que saíram lá junto com o povo de Israel, chegaram num pedaço do caminho e já começaram a querer voltar. Saudade do pepino, dos melão, saudade das outras, cebola, saladinha de cebola, boa, né? Saudade. Né? Tem muita gente que sente saudade das coisas do Egito, irmãos. A saudade quando eu ia sair, não tinha hora para voltar. Saudade do bailão, saudade da cervejada com os amigos, né? Saudade das festinhas de Natal com a família, o presépio, a presepada. Aquelas cantadas do terno de reis, saudade, Natal, feliz ano novo, janeiro. Vou lá ver as bombas, não tem nada, não contamina. Vou lá ver as bombas, só ver as bombas, é tão bonito lá, os fogos, festejando o Deus Janus, milhões e milhões de dinheiro sendo gasto, jogando fora, poluindo a natureza, e em vez de pegar aquele dinheiro e dar para os pobres, não, né? Coisa triste, né, irmãos? Tem muita gente saudade disso aí, saudade do Egito. Então, nós que entramos para o caminho de Deus, não podemos ter saudade do Egito. Nós temos que ser igual Caleb e Josué. Aquela geração que saiu de lá, dos 20 anos para cima, só 2 que entraram. O resto foi os filhos que nasceram no deserto. Os outros foram murmurador. Por causa do quê? Por causa de uma leva de povo egípcio que, por causa das pragas, que viram que o Deus de Israel estava fazendo as pragas, saíram junto. Né? Por isso que é ruim nós manter contato com as pessoas do Egito, irmãos. Entendeu? Nós temos que ter uma separação. Muitas pessoas dizem assim, eu já ouvi esse ditado. É fácil sair do Egito, mas não é fácil tirar o Egito de dentro de nós. Aquelas práticas egípcias, aquelas festividades, aqueles costumes egípcios que nós tínhamos, né? Uns costumes egípcios, falar mal dos outros, né? Julgar o irmão às vezes, que nem aquele foi salvo lá pelo Moisés. Tu vem me julgar eu? Quem é que te constituiu juiz sobre nós aqui? Tu quer fazer que nem fizesse com o egípcio ontem, matasse o coitado? Aí, ó. A pessoa defendeu o egípcio e condenar o israelita, aquele que fez justiça, que salvou a vida dele. Salvou a vida dele ainda. Então, por isso que o nosso senso de justiça, irmão, tem que ser pela Torá. Tem que ser correto. Nós temos que praticar a palavra como o Roxo sempre nos ensina. Praticar a Torá. E às vezes a gente dá uns deslizes, né? Quem de nós não dá uns deslizes? Todos nós, né? Nós sabemos, né? Ninguém cobra de ninguém, porque a gente tem que cobrar da gente mesmo. A gente cobra do outro, né? E às vezes a gente está fazendo igual ou pior, ou lá na frente a gente vai fazer igual. Só para lembrar ali, você falou, né, que Moisés matou aquele egípcio que estava espancando o hebreu, né? Quando Moisés fala lá com aquele cidadão que diz pode ser Coré, ou Datão, Abirão, sei lá o quê. Sim. Era um hebreu batendo no outro hebreu, quer dizer. Exatamente. Eram 2 irmãos, né? 2 irmãos. Aí Moisés foi sair para defesa do agressor. Daquele que estava apanhando, né? Aí quer dizer, então, vê que dá uma diferença, né? Por exemplo, o egípcio batendo no hebreu, Moisés chegou lá, nem argumentou, né? Já chegou e já foi matando o cara. Quando o hebreu estava batendo no outro hebreu, Moisés foi argumentar. Aí se deu mal, né? Exatamente. Então, 2 irmãos hebreus brigando, ele foi lá e
conversou com ele. Tem um texto na Torá que diz assim, ó, se tu ver o teu irmão pecando e tu ir lá repreender ele, não pecaste. Chega e repreende ele, sabe? É repreender também, né, irmão? Não é chegar lá com 2 pedras na mão e dar na cabeça do irmão. Né? Ah, mas o que é isso? O que é isso? Não, não é para dar uma tunda de Bíblia, que nem diz uma história aí. Né? Dá uma tunda de Bíblia, botou a Bíblia dentro do saco e batia no irmão. Não é assim. É saber corrigir. Até para corrigir a gente tem que saber. Né? Quando o irmão está furioso, não adianta chegar furioso para ele, para corrigir ele. Porque a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira. Mas a palavra branda desvia o furor. E Paulo diz lá aos Gálatas, né? Se tu que é espiritual foste ofendido, né, em alguma ofensa, você que é espiritual conduziu o tal com espírito de mansidão. Isso que é o difícil. Né? Eu chegar e ofender o meu irmão ali, eu bem irado, exaltado, e o meu irmão ir com calma. Não, calma, Penerras, é difícil isso aí. Tu já está doidinho para falar a mesma coisa que ele falando, ou superior ainda a ele. Mas né? Massacrar o camarada. É difícil porque está escrito assim, ó, a palavra dura suscita. Então, quer dizer, a gente às vezes acha assim, tem que ter calma. Sim. Não. A palavra que foi dita Sim. causa uma reação, né? Exato. Por isso que o profeta fala, a palavra dura suscita uma ira. Que uma ira. Pode ser que aquela ira seja só momentânea, né? Claro. Mas suscita. Suscita uma ira. A palavra dura. Se eu te ofender com a palavra dura, tu vai ficar irado. Ou é a mesma coisa comigo também. Por quê? Porque nós somos sensíveis. Né? E quando tem uma divergência, pode acontecer uma divergência, nós temos que resolver entre nós. Olha, aqueles 2 hebreus que estavam brigando, eles não souberam resolver a diferença dele, a divergência. Não souberam. O outro estava espancando ele. Né? Estava espancando. Aí o Moisés chegou para o espancador e disse, o que é isso, meu? Né? Estava levando vantagem sobre o outro, estava espancando ele. É aquele caso que Yeshua falou lá, que tinha um certo homem, credor, que um homem devia uma dívida muito grande para ele. Aí chegou o credor e disse, me paga. Ele disse, eu não tenho com o que te pagar. Daí ele pegou, saiu, perdoou a dívida. Né? Aí chegou no outro lá, devia umas moedas, para ele, chegou lá no outro, ó. Devia umas moedas para ele lá, pegou e estava sufocando o cara. Me paga as moedas, me paga. O outro que tinha perdoado uma grande dívida dele, esse que tinha sido perdoado, sufocou um que devia umas moedinhas para ele. Aí o outro que tinha perdoado ele bastante, um dinheiro bem grande, chegou para ele, mas eu te perdoei uma grande dívida, rapaz. Tu veio aqui e está sufocando o cara pelo pescoço, vai matar ele por causa de umas moedinhas. Por que tu não tem compaixão dele igual eu tive de ti? Eu tive misericórdia de ti, te perdoei uma grande dívida. Você não quer perdoar as moedinhas que ele te deve? Onde é que está o senso de justiça? Onde é que está o amor, a bondade? Sufocando o coitado. Isso é uma parábola, meu irmão, não é real. Não aconteceu isso, não é literal. É uma parábola, uma explicação. Que às vezes Deus nos perdoa, irmão. Deus nos perdoou nosso pecado no Mashiach. Entendeu? E às vezes nós não queremos perdoar o irmão. Né? Às vezes nós temos dificuldade de perdoar o irmão em alguma coisa. Né? Às vezes nós temos essa dificuldade. O ser humano, às vezes, faz essas coisas, né, irmãos? O ser humano, às vezes, faz essas coisas, né? Então, aqui no verso, diz assim, ó. E vós os fazeis cessar em seus trabalhos. Capítulo 5, verso 6. E ordenou o faraó nesse dia aos opressores egípcios do povo e aos seus guardas. Hebreus dizendo, não continuei a dar palha ao povo para fazer tijolo, como ontem e anteontem. Colham a palha e o número de tijolo que faziam ontem e anteontem, porei sobre eles, não de... Está vendo só? Só porque ele estava orando a Deus, pedindo que Deus
libertasse ele, pedindo que eles fossem para o deserto, caminhar 3 dias para oferecer um sacrifício. Os sacrifícios dos goi, irmão, o nosso sacrifício a Deus, para eles, é abominável. Você vai para Curitiba? Tá louco? Em plena festa de Natal, pleno fim do ano, vocês não saem de casa. Milhões e milhões de pessoas tomando. Lá em Capão da Canoa parece que deu 27 toneladas de lixo na praia. 4 horas da manhã, a polícia com gás chotando as pessoas da praia para poder limpar com o trator. Parece que foi 27 toneladas, 27 mil quilos de garrafa e sujeira e lixo na praia, deixado pelas pessoas. E eu destruirei aqueles que destroem a terra. Entendeu? E você veja a maldade desse faraó, né? A maldade, porque nós não podemos confiar nesses nossos carregados, nesses nossos que se dizem príncipes. Eles querem nos massacrar, eles querem nos escravizar. Eles não querem que nós vamos fazer um sacrifício para Deus. Eles não querem. Se você ir, a gente passa, todos nós passamos, né? Quando a gente aceita a fé, os primeiros, às vezes, que viram as costas para a gente, às vezes, os parentes. Né? Os parentes querem que a gente fique a mesmo jeito, a mesma coisa, continue, mas não é a mesma coisa. Acha errado o que a gente faz. Não, o que tu está fazendo é errado. Não precisa tu fazer tudo isso. Para quê? Para que esse sofrimento teu na estrada? Arriscando a vida para lá e para cá. 200 e poucos quilômetros, todo sábado. Gastando dinheiro de gasolina. Batendo o carro. Para que isso, rapaz? Deus está em todo lugar. Qualquer porta que tu bater aí, Deus está lá. Né? E é assim que eles pensam, os egípcios pensam assim. Mas nós não pensamos assim. Nós temos que seguir a Torá, seguir o Deus de Israel, seguir os mandamentos de Deus, não seguir os egípcios. Os egípcios é só para nós trabalhar. Fazer as casas para ele e ganhar o nosso dinheirinho. E lá ele nem dinheiro ganhava. Ela era só um pouquinho de alimento. Né? No começo era muito bom lá. Quando José estava lá, e aí não se levantou aquele rei, não fez o antissemitismo. Era muito bom. Mas depois acabou. Quem tem horas aí, por favor? 4:40? Então tá. Quero ler aqui um Provérbios, terminando já, né? Provérbios 22. Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Vou ler aqui. Eu já acho aqui, já leio para ficar certo. É uns 3 textos, só 4 e terminar, tá bom? 22. 22:1 diz assim, ó: mais que as riquezas, prefira uma boa reputação, mais que a prata, o ouro, a boa estima, ou bom nome. Temos que dizer o bom nome, né? Como essa paraxá é o nomes, então que nós tenhamos um bom nome, irmãos. Melhor do que o ouro e a prata é tu ter um bom nome. Tu chega num lugar, ninguém te conhece, mas tu não tem dinheiro. Tu chega num lugar assim, ó, você poderia me vender tal coisa? Você é conhecido, é um bom nome, você é honesto, justo, a pessoa vai vender, vai te emprestar o dinheiro, vai vender. Mas se você não tem um bom nome, vão olhar, esse aí não vai me pagar mais.
Esse caboclo aí, como diz o nosso irmão lá, esse caboclo aí está só me enrolando. Então, olha que o sábio Salomão falou aí, né? Provérbio 22, 1. Agora, Jeremias 17, verso 13. Vamos ver aqui o que diz no profeta Jeremias. Eu nem estou lembrado o que diz esse texto aqui. 17, 13. Vou ler nessa Bíblia hebraica aqui. 17, 13, Jeremias. Diz assim, ó. Adonai, esperança de Israel, todos os que te abandonaram serão envergonhados, os que te deixaram serão escritos no pó da terra, pois abandonaram a Israel, a fonte da água da vida. Então, quem abandona o Eterno vai ser escrito o seu nome no chão. O que acontece? Escrever o teu nome no chão. Vai vir a chuva, o vento e vai acontecer o que com o teu nome? Apagar, vai deixar de existir. Ninguém mais vai lembrar o teu nome. Porque o teu nome está escrito no chão, porque abandonou o Eterno. A fonte da água da vida. Por isso nós nunca devemos abandonar o Eterno, irmãos. Porque senão o nosso nome não vai estar escrito em um lugar bom. Vamos ver. Filipenses 4 e 3. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Deixa eu ver aqui. Vou levar uma meia hora, mas eu acho. Depois eu vou ao Apocalipse também. Filipenses 4 e 3. Estou perto. Colossenses, Filipenses 4 e 3, achei. Diz assim, ó. 4 e 3. Aqui. Também peço a você, leal, Cisito, que ajude essas mulheres, pois trabalharam muito no anúncio das boas novas comigo, com Clemente e meus demais colaboradores. Seus nomes estão escritos no livro da vida. Vendo? Está colaborando no reino de Deus. E o nome está escrito lá. Para achar nomes. E onde está o nosso nome? Vai ser escrito no chão ou no livro da vida? No livro da vida. Né? No livro da vida, com certeza. Depois do batismo, logo em seguida do batismo, nosso nome já é escrito lá. E ele só é arriscado se nós quisermos. Se nós não guardar a Torá, se nós rebelar contra Deus, sua vontade, se rebelar contra o ministério, aí sim, aí nós podemos ser arriscados. Lucas 10, verso 20. Aqui, Lucas 10, o que Yeshua falou? Palavra do nosso Yeshua. Lucas 10, verso 20. Já estou com Lucas 10, verso 20 aqui, ó. Diz assim, ó. Contudo, não se alegre, porque os espíritos imundos se submetem a vocês. Quando eles saíram, né, naquela grande jornada, quando Yeshua mandou eles pregar, eles iam lá, expulsavam os demônios fugiam, gritando. Os apóstolos ficaram felizes. Senhor, os espíritos imundos nos sujeitam. Nós curamos os enfermos. É uma brahá, Yeshua, é uma brahá. Que os espíritos imundos são sujeitos a nós pelo teu nome. E o que Yeshua disse para ele? O que ele falou no seguimento do versículo? Alegrai-vos, não porque os espíritos imundos vos sujeitam, mas ficais alegres,
porque o teu nome, meu irmão, está escrito no livro da vida do Cordeiro, que é o principal de que expulsar demônio, que curar os enfermos, que fazer isso, que fazer aquilo outro, muitas maravilhas, que muita gente se preocupa com isto, mas não se preocupa se o seu nome está escrito no livro da vida, como Yeshua disse. Eu me alegro que o espírito maligno foi lá na igreja ontem, eu expulsei ele. As pessoas aí de fora, né? Se o espírito maligno não estiver na igreja, eles não estão felizes. Nós não queremos saber de espírito maligno aqui. Nós queremos saber de Deus aqui conosco. O Espírito de Deus. Nós queremos sentir a presença de Deus, louvar Ele, chorar de alegria, aprender da palavra, examinar a Escritura. Isso que nós queremos. Nossa felicidade é isso. Não é que o espírito maligno vem lá e quebrar tudo aqui e eu vou lá e expulso ele. Querer tentar quebrar tudo e eu expulso ele. Não é isso aí. Para alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Nome bom. Nome bom. Permanecer. Apocalipse 21, 27, o último texto. 21, 27. Apocalipse 21, 27. Eu acho que é o último texto do Apocalipse 21. Se eu não me falha a memória, é o último texto. Diz assim, 21, 27. Nada impuro poderá entrar nela. Aonde? Jerusalém, Nova Jerusalém. Nada impuro poderá entrar nela, nem qualquer pessoa que pratique coisas vergonhosas. Lá não vai acabar com o estudo aí. Ou minta. Pessoa que faz coisa vergonhosa ou minta. Deus não gosta do mentiroso. Detesta. Mas poderão entrar nela apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente esses que podem entrar na Nova Jerusalém. Não tem a foto da Nova Jerusalém. Não tem foto, né? Mas nós sabemos que ela existe. Não tem uma representação, eu quis dizer. Já pensou, irmãos, como ter um nome bom é bom? E entrar na Nova Jerusalém, a Rua de Ouro, muro de cristal, jaspe, pedra, sardônia, Cristópolis, tudo está feito desde a fundação do mundo. Tem gente que diz aí fora, não conhece a palavra de Deus, diz que Yeshua foi para o céu preparar a cidade. João 14, eu vou para o Pai preparar a morada. Mas como ele disse que está preparado desde a fundação do mundo? A fundação do mundo não foi quando ele foi para o céu. Que ele foi para o céu faz 2000, que o mundo foi criado faz 5.676 anos. Entendeu? Tem nada a ver uma coisa com a outra, uma palavra com a outra. Então vamos preservar os nossos nomes, ficar firme. Não importa o que a gente passar, meus queridos. Não importa se os egípcios perseguem a gente. Não importa se é um israelita, igual aquele lá que estava brigando lá. Né? Não importa. Tem um israelita me perseguindo. Deixa que Deus vai ir por aquele que está certo. Se um goi perseguiu um israelita, Deus está do lado do israelita. Se um israelita perseguir outro israelita e está errado, Deus vai ter com aquele israelita que está errado. Deus vai punir ele. Deus vai punir ele. De alguma forma Deus vai punir. Porque Deus é Deus de justiça. Então não precisa se preocupar. Agora eu vou me preocupar que ele está me perseguindo. Deixa. Moisés foi lá, né? Intervir lá e foi repreendido. Né? Por quê? Porque o outro estava exaltado, né? Quando as pessoas são exaltadas, só ele quer estar certo, não adianta. Deixar se humilhar. Deixa Deus cobrar, deixa Deus humilhar, deixa Deus fazer a vontade dele. Aí Deus vai ver o coração dele.
Se o coração dele se inclina para o bem ou vai se inclinar para o mal. E nós vamos continuar essa jornada nos mantendo o nosso direito no livro da vida do Cordeiro. Que é para isso que nós aceitamos a fé. Quando eu aceitei a fé, foi para a minha salvação. Não foi por isso ou por aquilo outro. Aceitei a fé para a minha salvação. Para quando Yeshua voltar, eu reinar com ele. Para eu ver o eterno. Você sabia que os limpos de coração verão a Deus? Promessa de Yeshua. Os limpos de coração verão a Deus, está escrito. Vão ver o Pai, vão conhecer o Pai. Esse é meu Pai. Pensou? Claro que Deus não tem forma. Como diz o profeta Isaías, Deus não tem forma. É incorpóreo. Tá bom? Deus não tem forma, é incorpóreo. Ele não se materializa em nada. Ele é o fogo consumidor, que nem diz lá em Hebreu. O escritor de Hebreus faz uma pergunta. Quem habitará com labaredas eternas? Quem? Aquele que está escrito no livro da vida, como diz aqui em Apocalipse. E aquele que Yeshua falou. Está o seu nome escrito no livro da vida. Está batalhando pela fé. Ah, mas eu sou fraco, eu também sou. Eu sou falho, eu também sou. Por isso que nós temos um advogado, Yeshua. Está lá do ladinho do eterno. Para interceder por mim e por você, meu irmão. Por isso que nós temos um advogado. Nós não somos perfeitos. Se nós fosse perfeito, nós já estava no reino, né, Roche? Já estava no reino, já estava governando, já era rei e sacerdote, se nós fosse perfeito. Mas quando o Mashiach vir, voltar, seremos perfeitos. Aí sim. Aí aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Shabbat Shalom para todos. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui presencialmente e a todos que tiveram também através do Facebook. Deus abençoe.